somente a fé. É importante você entender isso. São 5: sola fide, sola escrituras, solus Christus, sola gratia, sola Deo gloria. Sola fide, somente a fé. É importante você entender isso. A fé é o que nos norteia e nos impulsiona a caminhar. É que te dá a certeza da salvação. E as crianças vão lá para trás. Isso, esqueci das crianças, ó. Que pecado. A fé é que nos dá a certeza da salvação, é o que alimenta nossas vidas, é o que nos faz crer no sobrenatural, é o que nos faz orar mediante quando a medicina diz não, quando as impossibilidades batem a porta. É a fé que impulsiona os nossos corações a continuar caminhando. Somente a fé. Só a Escritura, somente a Escritura. Ela é a fonte, a palavra de Deus. Ela é bússola, lâmpada para os nossos pés. A igreja tem que estar alicerçada sob a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. A palavra tem que estar alicerçando a igreja, sustentando a igreja. Se você ouve uma palavra e essa palavra não é baseada, essa pregação não é baseada na palavra, você deleta. A igreja, ela tem que viver sobre a palavra, conhecer a palavra, saber a palavra, saber os seus princípios, o seu querer, saber aquilo que Deus quer para cada um de nós. A palavra é revelada, a palavra, ela é fonte inesgotável. A palavra é que nos alimenta, a palavra faz com que você encontre-se com o seu Criador e preenche as lacunas mais profundas dos nossos corações. É a palavra de Deus, é a palavra que nos impede de pecar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que nos sustenta. Em momentos difíceis da vida, você não precisa de pastor, de obreiro, de diácono, da irmã da intercessão, da irmã do coque, da revelação, do círculo de oração. Você precisa da palavra de Deus para sustentar o teu coração e trazer a esperança na tua vida para continuar caminhando. Amém, queridos? É a palavra. Solus Christus, somente Cristo. É Cristo quem salva. É Cristo que é Senhor. Ele que é Filho. Ele que amou. Ele que se entregou. Ele que morreu. Ele que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus. Somente Cristo. A igreja tem que se render aos pés de Cristo. Sola gratia. A graça nos basta. Às vezes nós esquecemos da graça do Senhor e achamos que somos merecedores de alguma coisa. Não somos merecedores de nada. Nada. O Senhor não nos deve nada. Somente a graça do Senhor. E a quinta sola Deus glória. Glória somente a Deus. Homens que buscam glória estão fadados a falirem, a parar, a sucumbir. Toda honra, toda glória somente ao Senhor. Toda honra, toda glória somente a Deus. Essas são as 5 solas que foram escritas no século XX. Martim Lutero veio em 1517 ou 7? 1517, com as 95 teses colocadas na porta da igreja, aonde aquilo ali foi um rebuliço, uma transformação contra a igreja apostólica romana na época, aonde veio a reforma protestante, e depois vieram as 5 solas, é que sustenta a igreja, é que sustenta o nosso coração e nos dá diretriz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a reforma. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 12. Neemias, Romanos, irmãos, desculpa. É que eu vou citar a história de Neemias, mas é Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2. É que na verdade eu estou falando aqui, mas minha cabeça está no som que está horrível. Mas está tudo bem. Está perdoado. Domingo vai estar lindo. Vamos orar e jejuar. Irmão, é tanto botãozinho, você mexe os botões, começa a mexer tudo, muda de cor, vai para verde, vai para azul. E o cara a empresa que nos vendeu veio aqui e veio me explicar. Eu entendi os 3 primeiros segundos.
Você põe na tomada e liga. Desses 3 primeiros segundos em diante eu não entendi nada. Deixa na mão de quem quer entender. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que se ofereça o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há aqui algo importante que a palavra diz. Primeiro, não se amolde. Nós podemos nos moldar ao padrão desse mundo. Não se amolde. Mas ele pede para quem transformar? Vocês, nós precisamos buscar como transformar a nossa mente. Como nós precisamos, diante do Senhor, transforme-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos de reforma, a reforma, ela vem, como a palavra já diz, para mudar alguma coisa. Então, por exemplo, nós queremos reformar a igreja. Então, vamos mudar piso, vamos tirar teto, vamos tirar o forro, colocar forro novo. Vamos reformar, vamos construir um pouquinho mais, ou vamos destruir para fazer melhor, e assim vai. Toda reforma, ela causa dificuldade. Porque toda reforma mexe com aquilo que já está pronto. Então, por exemplo, se você pegar a reforma de uma casa, uma reforma legislativa, implantação de uma nova lei, ou reformar a lei que já está, para que ela possa alcançar o tempo atual. Às vezes a lei está antiga, precisa reformar para poder alcançar o tempo atual. Uma reforma de alguém, por exemplo, fala-se muito de militares, ele é um militar reformado. Aposentado. Então, esse militar, ele serviu e chegou o tempo da sua aposentadoria, ele se aposenta, fala que ele é reformado para poder caminhar. E há a reforma espiritual, que é o recurso gerado de Deus em nós para nós reavaliarmos a nossa caminhada diária. É sempre importante, constantemente, você e eu reavaliarmos como nós estamos diante de Deus. Não sei quantos têm carro, mas o carro de tempo em tempo, o que você faz? Você para, você leva no mecânico, para que o mecânico possa ver o que está acontecendo. Você faz lá uma avaliação, você pede para poder ver, olha a água, olha o óleo, olha os filtros, troca o óleo, troca filtro, troca a bomba de combustível, filtro de combustível, vê os pneus, põe ar nos pneus para ficar tudo certo. Por quê? Porque isso é importante, não é só sentar e andar. A vida cristã é a mesma coisa. Não é só você levantar da sua casa, vir à igreja, ficar aí sentado me olhando com cara de hã? Né? E não permitir-se que o Espírito Santo transforme e reforme as nossas vidas. Porque às vezes somos levados pelo cotidiano da mesmice, e esse cotidiano faz com que princípios importantes e fundamentais da vida cristã passem entre os dedos. Princípios fundamentais da trajetória cristã passem entre os dedos. Você quer ver uma coisa? Você vir à igreja e hoje, devido a esse aparelhinho, você não presta atenção no culto. Você vir à igreja e devido a uma conversa, a um mexer, o seu olhar, a sua negação, e você já perdeu boa parte da reunião. Às vezes, chegarmos à igreja, eu vim à igreja, mas por que você veio? Eu vim ver quem veio. Você não veio, você achou que veio. Quando nós viemos à igreja, nós nos achegamos aqui com um princípio e um estímulo em nossos corações único: adorar a quem de direito. Adorar ao Senhor. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as vidas, sobre todos nós, sobre todas as coisas. E é importante, de tempo em tempo, nós reavaliarmos. Por quê? Porque às vezes nós achamos, eu não preciso mais orar, a minha oração não precisa ser mais de 10, 15, 20, meia hora, uma hora. Deus já sabe o que se passa no meu coração. Eu estou tão íntimo com Deus
que eu não preciso nem mais orar isso tudo. É só eu pensar e Deus faz. Precisa ser reformulado. Eu não preciso nem ler a Bíblia. Por quê? Porque eu já conheço tanto que se fala aqui, que não há necessidade da leitura. É só eu sentar e mentalizar. Deixa eu pensar da história de Esther. Eu lembro de toda a história de Esther. Mas a Bíblia é uma fonte inesgotável. Precisamos reavaliar. Precisamos reformular a nossa vida cristã todos os dias. Não há limite para o mergulhar. Não há limite para o buscar. Não há limite para se consagrar. Não há limite para buscar mais e mais de Deus. Amém, queridos? Reformar é dar a primeira forma, da melhor forma, corrigir, consertar, reconstruir, renovar, modificar, ato de provocar mudanças. Ato de provocar mudanças. Martim Lutero estava muito feliz como monge lá, tudo certinho. Ato de provocar mudança. Provocou uma mudança. Colocou lá, a igreja está cobrando indulgências para a salvação. A igreja está fazendo tal coisa. As situações estão assim. Vamos provocar uma mudança. Vamos reformar. Vamos recomeçar, reavaliar. Isso é extremamente importante para depois de 507 anos. Nós precisamos entender que esses parâmetros para nossas vidas continuam sendo importantes. E há algumas coisas importantes que nós não podemos esquecer. Que quando nós não paramos para reavaliarmos e renovarmos, a centralidade dos nossos corações deixa de ser Cristo para ser nós mesmos. Porque paramos de olhar para Cristo e começamos a olhar para mim. É fato nós começarmos a avaliarmos isso. Quando você começa a perceber que as suas orações são menos de gratidão, são menos de busca e mais de desejo pessoal. Precisamos parar e reformar. Precisamos parar e reavaliar. A minha oração hoje é: Senhor, eu preciso de tal coisa. Senhor, hoje eu preciso pagar mais uma parcela do som. Jesus, manda dinheiro. Os irmãos falaram que ia mandar, não mandaram. Jesus, tem misericórdia. Quando a oração se torna mais eu centro de todas as coisas do que Cristo sendo exaltado. E o que é preciso para nós reformarmos os nossos corações? Eu queria que você prestasse atenção. O que eu preciso para reformar os nossos corações? O que você precisa para poder reformar a sua vida cristã e aquilo que Deus tem feito? Primeiro, ter consciência que enquanto estivermos nessa terra, precisamos de constantes reformas, pois somos imperfeitos pelo pecado. Ter essa consciência que todos nós precisamos reavaliar. Eu pensei que fosse só para aquele irmão novo na fé, ou só para aquele que está chegando. Não, aquele irmão que já está aqui há 15 anos, não precisa, pastor, porque ele é bênção, ele está aqui há 15 anos, não mudou, na mesma trajetória, que belezinha, nem para cima nem para baixo, não cresceu em nada, ficou a mesma coisa, estagnou. Água parada, o que acontece, irmão? Ele fede. Ela começa a dar dengue. Você tem coragem de beber um copinho de aguinha parado que já está ali há 3 meses? Teve, então? De jeito nenhum, ainda mais se o copo for babujado. Se está aqui de domingo, do Bruno não pegou. Se eu chego aqui na segunda-feira, eu não bebo. E de um dia para o outro. Mesmo se o Bruno não bebeu. Inclusive, você lavou o copo, apóstolo? O Bruno pega e faz assim com o copo assim, ó. Nós precisamos reavaliar, irmãos. Por quê? Porque precisamos criar em nossa mente a consciência de transformação. A consciência de cidadão que busca a perfeição em Cristo Jesus. A consciência que o Alexandre de ontem tem que ser pior do que o Alexandre de hoje. Melhor a frase. O Alexandre de hoje tem que ser melhor do que o Alexandre de ontem. E de amanhã, melhor do que o de hoje. Porque é essa consciência. É isso que nós devemos ter.
Em Romanos capítulo 6, no versículo 12, diz: portanto, não permita, eu não permito, que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Quem não permite? Eu não permito. Não permitindo com a sã consciência, não vou fazer, não quero fazer. Em Salmo 119, 133 diz: dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permita que nenhum pecado me domine. Querido, primeira coisa que para termos uma vida reformada é ter a consciência de quem nós somos, o estágio real que vivemos e aonde nós queremos chegar. Do desafio de vida que nós temos em nossos corações, do desafio de vida que temos vivido a vida cristã. A vida cristã é muito mais do que simplesmente se conversando na rua, mas é daquilo em que você busca diante de Deus, na oração, na palavra. Quanto tempo de oração nós investimos por dia? Hoje eu estava meditando uma palavra, ouvindo uma palavra, e um dos pontos da palavra fala sobre persistência. Persistência. Não é persistente porque muitas vezes nós procrastinamos. E procrastinar tira a persistência, que nos faz abandonar aquilo que de fato é importante. Trocamos o urgente pelo importante. Importante é eu e você todos os dias separarmos tempo de oração. Mas o urgente nos sabota, nos rouba. Importante é todo dia nós lermos a Bíblia. Mas o urgente diz: bateu o horário, não dá mais tempo. A Bíblia eu leio depois, afinal de contas, Deus é um Deus que nos perdoa. Igual eu fui questionado por uma pessoa, em que a pessoa falando, não era o assunto, mas a pessoa entrou nesse assunto, sobre dízimos e ofertas, ela fala: eu não sou dizimista. Falei: caramba, falar isso para um pastor é bastante corajoso, né? É lindo isso. Falei: mas minha filha, por que você não é dizimista? Porque eu devo ao banco. Todo o meu dinheiro eu pago ao banco, então eu prefiro dever a Deus do que ao banco, porque Deus é misericordioso. O grande problema é que aquele que pode fazer mudar a tua vida está longe dos teus planos. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, está fora dos teus planos. Você está mais preocupado com o que o homem vai falar do que aquilo que Deus tem para a sua vida. É necessário ter consciência. É necessário reformular. É necessário rever. Afinal de contas, o dinheiro do banco não se gastou sozinho. Se gastou por quê, irmão? Porque eu comprei além do que eu deveria ter comprado. Eu gastei além do que eu deveria ter gasto. Eu adquiri além. Ou eu comi além, isso é fácil, do que eu deveria ter comido. O corpinho já fala. Mas agora as coisas em casa estão mudando. Olha, estão mudando. Agora falaram para tomar um negócio que vira uma gelatina, que joga para dentro. Agora fala assim, puf. Tira a saciabilidade. Ou dá saciabilidade. Dá saciabilidade. Tira a saciabilidade e vou comer o carro. Como uma jaca no almoço, né, irmão? Dá saciabilidade. Hoje eu fui tomar aquilo, irmão, quase vomitei. Ser ruim assim no inferno. Falei: deixa gordo que é mais gostoso, né, irmão? Aí eu tomei aquele negócio, acabei de comer. A Débora preparou hoje um repolho. Eu falei: repolho? Mas cheio de bacon, irmão. 90% bacon? Pô, aí valeu a pena. O gosto do repolho foi só o cheiro. Mas precisamos rever, ter consciência. Porque senão nós não chegamos em lugar nenhum. Você quer ver uma coisa? Rever o nosso comportamento mediante as coisas que vêm sobre nossas vidas. Quer ver uma coisa que me irrita? Parece ser tão ridícula, irmão, e é ridícula. Eu chego no estacionamento do shopping, pergunta a Débora e meus filhos, eu ponho o carro distante para ninguém parar perto. Mas eu acho que 90% das pessoas pensam
A mesma coisa, o diabo fala assim, ó, coloca do lado daquele carro ali, ó. Coloca ali. E o abençoado aperta a minha porta. Eu falo, um dia eu vou comprar uma caminhonete velha, irmão. Abri a porta assim, ó. Entro e vou embora. Olha que temperamento do inferno. Vontade de abrir a porta chutando. E para entrar, entra assim, ó. E aí, normalmente, o carro está sujo. Aí você passa o traseiro no carro, suja as costas, suja tudo, entra, apertou toda a barriga, o peitinho ficou na porta, você entra mal-humorado e fala, esse miserável, o estacionamento está vazio, mas ele quer colocar o carro do meu lado. Todas as vezes é isso, tá? Do meu lado. E aperta o meu, porque ele quer que o lado dele esteja espaçoso. Você precisa ter consciência, reconhecer, saber que muitas vezes isso aí é até a obra do inferno para te perturbar e para roubar a tua paz e para fazer com que você venha reformar os seus pensamentos, seu caráter, a sua trajetória, aquilo que de fato molda e transforma o seu coração, comportamento. Eu estava conversando com a Débora essa semana sobre alguns problemas que apareceram, tudo no caráter de comportamento. Caráter de comportamento. Não é só pelo que falou, não é só pelo que fez, mas o comportamento que o impeliu, que o impulsionou. Precisamos de reforma. Homens e mulheres que precisam permitir com que o Espírito Santo reforme os seus corações. Tem comportamentos piores do que aquele que nunca entrou numa igreja. Faz bico porque a coisa não foi do jeito que você queria. Deixa de falar, deixa de congregar, deixa de estar junto, deixa de ter comunhão, deixa de ter coinonia. Deus que me livre, deixa de estar junto, porque eu bebi água. É falta de comportamento. É falta de consciência. É falta de reforma. Mas vamos lá. Deixa de ter tudo isso, Bruno. Porque um negócio não andou do jeito que ele queria. Um negócio não aconteceu do jeito que queria. Fugiu dos seus planos. Jesus cuida de nós. Segunda coisa, ter autocrítica. Para vivermos uma vida de reforma, é necessário autocrítica. A avaliação e reconhecimento das necessidades de reforma. Isso não é um exercício simples, pois exige reforço, inteligente, aprendizado, sacrifício, grande humanidade, abnegação e absoluta honestidade. Sabe por que absoluta honestidade? Porque quando você se olha no espelho, sabe o que acontece? Você vê a melhor pessoa do mundo. E aí Deus fala assim, está faltando um pouco, hein? Ou está faltando bastante, você está mentindo para você mesmo. Você precisa mudar mais. Uma autocrítica real e sincera. Uma autocrítica daquilo que de fato somos. Uma autocrítica daquilo que de fato precisamos mudar. Você acha que está bom? Não, eu acho que o Alexandre precisa melhorar mais, mudar mais. Eu acho que a mente e o coração precisam ser moldados mais por Cristo. Eu acho que a atuação extraordinária, transformadora do Espírito Santo precisa vir mais no meu coração. E você deve ter essa consciência cristã de uma autocrítica. Isso é reforma, irmão. Pastor, eu já cheguei num nível assim, ó, de semideus. É Deus no céu e eu na terra. Eu consigo ver o RG do Andrezinho. Eu consigo medir um homem espiritual do Júnior. Eu consigo medir o crescimento de fulano de tal, do Rogério. Eu estou assim, inatingível. Porque as pessoas, ao chegarem para mim, têm que chegar de cabeça baixa. Na igreja eu quero uma cadeira especial, acolchoada, alta. Eu sou radicalmente contra.
Se eu sento na cadeira de plástico, se vocês sentam na cadeira de plástico, eu sento na cadeira de plástico. Se vocês sentam na cadeira acolchoada, eu também sento na cadeira acolchoada. Se vocês sentam no chão, eu sento aonde? Na cadeira de plástico. Porque depois eu não levanto. Depois eu não levanto. É fazer uma autoconsciência daquilo que de fato nós somos. Daquilo que de fato precisamos ver, viver, caminhar. Provérbios 27, 19 diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha que versículo top, cara. Você já se olhou na água? Não teve nem tempo disso, né? Porque chega na praia desesperado, quer entrar. Mas tudo bem, mas quando você olha na água, aquilo ali reflete o seu rosto. O rosto do rosto que é. Não tem como eu olhar para aquilo ali e falar que eu sou Gianecchini. Eu olhar para a água e falar que eu sou Brad Pitt. Não, é o Alexandre que está ficando mascarado, que está cheio de mancha, que está... É o Alexandre, fala, meu Deus, eu achar que a minha cara está magra. Não está, cara de bolacha. Mas é interessante que a Bíblia fala o quê? Como a água reflete o rosto no rosto, o coração reflete o homem ao homem. O coração reflete quem eu e você somos. O nosso coração reflete quem somos. A Bíblia fala que enganoso é o coração, e às vezes nós achamos que somos, mas não somos. Provérbio 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. O caminho do homem é reto aos olhos de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. E quando eu começo a olhar os meus caminhos e começo a considerar que o caminho que eu estou vivendo está muito bom, eu preciso reavaliar, porque só o Senhor sonda os nossos corações. Quando fala, sonda-me, Senhor, e me conhece. E aí a música diz o quê? Ou o versículo? Quebranta, faz, vê, move o meu coração. Faz a verdade acontecer na minha vida. Eu posso me maquiar, eu posso me transvestir, eu posso disfarçar, eu posso tentar me autocontrolar, mas só o meu coração revela quem de fato eu sou. Só o coração revela quem de fato nós somos. Terceira coisa, sair da zona de conforto. Para reformar é necessário sair dessa zona de conforto. A situação não está boa, mas já faz tanto tempo que eu lido com ela que eu já me acostumei. Já viu essa frase? Como é que está? A situação não está boa, mas faz tanto tempo que eu vivo nessa situação que eu já me acostumei. Você quer ver uma coisa? Mora mal. Mora mal que eu digo, uma casa de pau a pique, com o chão batido, uma casa simples. De repente você sai de lá e vai para um apartamento. Eu vivia o tempo todo lá. Mas quando você muda um pouquinho o padrão daquilo que você vivia, você vai falar assim, nossa, mas eu morava mal, hein? Não tinha qualidade de vida. Olha o que Deus tem feito. Mas eu já me acostumei tanto com a forma na qual eu vivo, que eu não acho mais a necessidade de mudança. É sair da zona de conforto. Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã, mas a minha pergunta para você nessa noite é: quais foram as mudanças geradas em nossos corações nesses tantos anos de vida cristã? Quais foram as transformações? Quais foram os encontros impactantes do Senhor nas nossas vidas que geraram em nós transformação? Pastor, eu acho que está sendo a mesma coisa. Faz anos que eu vivo a mesma coisa. Faz anos que eu caminho da mesma forma.
Faz anos que eu faço a mesma coisa. Faz anos. E está dando certo. E aparentemente está tudo bem. É exatamente isso. Mas você já se perguntou se de repente Deus não fala para você nessa noite: por que você não se mexe um pouquinho e faz alguma coisa diferente para experimentar um novo de Deus? Você já experimentou ler um pouco mais, orar um pouco mais, começar a jejuar? Já experimentou se envolver em algum ministério? Já experimentou tratar o caráter, a vida, o coração, o pensamento, a boca, o olhar, o ouvido? Já começou a pensar, a permitir com que o Espírito do Senhor comece a mover e permitisse que algo novo e transformador comece a acontecer em nossas vidas? É sair da zona de conforto. É sair das mesmices de sempre. É experimentar o que Deus tem para a sua e para a minha vida. É gostoso quando nós olhamos a vida de Abraão. Deus fala: Abraão, para que você seja pai de uma grande nação, larga a sua parentela, sai da sua cidade e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da sua zona de conforto. É interessante quando você lê na vida de Pedro. Pedro aparentemente era um dono de uma empresa de pesca, vários barcos, você vê isso no texto. Mas Jesus fala: larga tudo e vem viver o que eu tenho para você. Vem viver o que eu tenho para a sua vida, esse novo. É interessante que Neemias estava lá no seu palácio com o rei, e de repente chegam as notícias que os muros tinham sido derrubados. Neemias permite que o seu coração se mova, ele larga tudo, pede autorização ao rei e vai até o local onde os muros estão derrubados para reerguer, reconstruir. Talvez Neemias pudesse falar assim: eu vou lá fazer o quê? Eu estou seguro, eu estou dentro do palácio do rei. Abraão poderia falar: eu estou bem, eu estou seguro, eu tenho grana, eu estou bem aqui. O diabo fica soprando no meu ouvido: larga tudo e vai para a terra. Vou me lançar no deserto. Que loucura é essa? Pedro talvez falando assim: a pesca ruim foi hoje, mas a de ontem foi boa, e de amanhã vai ser melhor. Hoje foi ruim, por que eu vou largar tudo, Senhor? Homens e mulheres que decidiram sair da sua zona de conforto para viver o que Deus tinha para a vida deles. Amém, irmãos? Dá uma cutucada quem está ao outro lado aí, por favor. Dá aí, Dieguinho. Isso. Fala: acorda, Danilo. Acorda, Renata. Chama sua avó. Sua avó está acordada. Por que não fazemos isso? Por que não nos lançamos? E é fácil a resposta: porque não confiamos. Porque não confiamos. Sair da zona de conforto é vencer o medo ou a preguiça. Sair da zona do conforto é vencer o medo, é vencer a preguiça. A preguiça de tentar de novo. A preguiça de sair da sua família e montar tendas. Monta tenda, constrói tudo, reforma tudo, faz tudo, põe cerca, põe os animais. Aí Deus fala: levanta, Abraão, junta a sua tropa toda e continua a caminhada. Agora derruba a tenda, baixa a tenda, guarda tudo, tira as madeiras, junta os animais e vamos caminhar mais uma légua, porque o Senhor mandou caminhar, mandou parar, para de novo, monta tudo, monta a tenda, faz o cerco, põe os animais, porque o Senhor nos mandou acampar aqui, agora levanta tudo. Isso nos impede. A preguiça e o medo nos impede de ver o que Deus tem para nossas vidas. Deus fala: lance, faça, lança semente, vá adiante, coloque o seu coração. Mas, Senhor, primeira pessoa que nós atribuímos a esse som é o diabo. O diabo está falando para mim, para eu poder sair, que absurdo, eu estou bem aqui. Reforma é quando você entende que precisa sair da sua zona de conforto, que precisa mover-se. Quarto lugar, pedir, ouvir, obedecer à direção de Deus. É interessante que cristão é um ser muito bom.
Porque ele pede. Aí Deus fala assim, então vamos lá. Faça tal e tal coisa. Não, Senhor. Não, você não está entendendo. Eu não quero nem lançar a linha para pescar. Eu quero que o peixe pule no meu barco. Porque se não for assim, eu não vou. Pedir e obedecer. Saber da direção de Deus. A reforma começa quando nós entendemos que a obediência faz parte disso. Muitos fogem da obediência a Deus. Porque o Senhor está exigindo demais, o Senhor está pedindo demais. O Senhor quer que eu faça uma coisa sobrenatural, fora da minha humanidade. Meu Deus do céu, o que deu em Deus? Deus enlouqueceu, é muito crente para pouco Deus. Será que é isso? Será que Deus se engana? Quando Ele olha para mim, para você e fala, Alexandre, faça isso. Quando Deus nos direciona a tal coisa, será que Deus perdeu o controle do seu reino? Ele vai vir buscar logo porque tem muito crente? A reforma está relacionada em eu pedir, mas também está relacionada em eu ouvir e obedecer à vontade de Deus. E obedecer à vontade de Deus, por muitas vezes, vai contra a nossa vontade. Você quer ver uma coisa interessante? Nós fizemos aí a campanha. Eu uso a minha ainda porque eu reclamo demais. Não vou murmurar. Você deveria continuar usando. Não tem prazo de validade. Enquanto não arrebentar, você usa. A obediência em não murmurar tem que ser algo constante. De vez em quando a minha casa escuta assim, Alexandre, você está reclamando demais, cara. Para de reclamar. Para de reclamar um pouco. Eu falo, não estou reclamando, eu estou comentando. Por que não reconhece? Eu não estou murmurando, eu estou comentando, Bruno. Você parece com o Bruno Júnior. Eu estou comentando. Não se pode, aí começa a discutir. Não se pode mais comentar as coisas? Não. Com esse tom não se pode comentar. Vai orar. Comenta com Deus. Domingo nós cantamos um hino que fala o quê? Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Conta para Jesus. A gente não cantou esse hino no domingo? Conta para Jesus. Para lá, senta na sala e conta. Jesus de Deus. Nem misericórdia. Ou uns falam Jesus do céu, né? Porque pode falar o Jesus da terra. Jesus. Conta para Ele. Pedir, ouvir e obedecer. Agora, é interessante que o obedecer, ele gera em nossas vidas algumas coisas transformadoras. Mas a obediência também, ela é banhada de comprometimento. A obedecer, ela é banhada de comprometimento. Porque você só obedece quando está comprometido. Um filho obedece ao seu pai porque está comprometido com as regras da sua casa. E reconhece no seu pai a autoridade. E está comprometido com o pai e com a casa. Filho que não está comprometido com seu pai e com a sua casa, ele é um desobediente de mão cheia. E filho desobediente é insuportável. Crente obediente, ele é obediente porque ele está comprometido com Deus e com a sua igreja. E reconhece no seu pastor ou na sua liderança uma autoridade. Ele está comprometido. E por estar comprometido, ele simplesmente obedece. Você quer ver uma coisa? Eu chego para o louvor e falo, não quero desse jeito, eu quero assim, assim, assim. Aí o Diego fala assim, pastor, desse jeito não é legal. Diego, eu quero desse jeito. Isaac, eu quero desse jeito. A bateria, eu quero desse jeito. O obedecer, e eles obedecem, eles estão comprometidos com o reino, com a casa, com a autoridade estipulada sobre a vida deles. Então, comprometimento está relacionado com propósito, com vida. Está relacionado em reconhecer a autoridade. Sabe por que crentes, sabe por que a igreja hoje, ou está se gerando crentes desobedientes?
porque não estão relacionados com o seu Deus, com a sua igreja, não são comprometidos com nada, e por não serem comprometidos, eles não conseguem se prostrar. Não são comprometidos. Não são comprometidos. Hoje eu não sei por que eu estava lembrando, enquanto eu estava caminhando hoje, eu lembrei de uma mulher, até a Débora deve lembrar disso, lá em Campinas, eu trabalhava no Banco Bradesco, e essa mulher crente trabalhava comigo. Era membro da mesma denominação que eu era membro, estava estudando para ser pastor dela. E eu sentado na minha mesa, na minha cadeira, na minha mesa, ela sentava do meu lado, uma senhora grande e larga, igual a amor de Deus, mas a mulher metia a boca na igreja, a ponto de falar que os pastores da igreja são mentirosos. Não sei se você deve lembrar disso. Falava que ia para os Estados Unidos, mas ficava trancado numa chácara para voltar 30 dias depois e dizer que tinha ido para os Estados Unidos. Falei, você está maluca? Não, você está louca, mulher. Deixa eu te dar um conselho, sai dessa igreja. Porque os pastores que você está falando estão lá, na Assembleia Geral da igreja. Eu conheço, estudam comigo, estão lá, não estão em chácara não, escondendo não. Não vou sair dessa igreja, porque eu sou a boca que vou denunciar o pecado dessa igreja. Como se o reino precisasse disso, de advogados e fofoqueiros, dedo duro do reino. A igreja está lá, 13, 15 mil pessoas, caminhando, porque o dono da igreja é Deus. Eu nunca mais vi, Deus é bom. Sabe o que é isso? Não sei nem por que eu estava lembrando dela hoje, caminhando. Acho que eu me vi no espelho e vi que estava gordo e lembrei dela. Mas sabe o que isso quer dizer? Não estava comprometida com Deus, com a igreja e com a liderança da igreja. E por não estar comprometida, entra no pecado da desobediência, do falatório, da murmuração, do questionamento. Neemias, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos este muro. O Deus dos céus, Ele nos dará bom êxito. É Ele quem nos dá bom êxito. Não vem de mim. O desejo é meu, o desafio é meu, mas quem trabalha por mim é o Senhor. E isso é extremamente importante nós sabermos. A reforma, ela tem que começar agora. Há uma frase que a dona da mensagem colocou aqui, que diz assim: Ecclesia reformata, reformanda este. Se é chique, hein, bem? Ecclesia reformata, reformanda este. O que quer dizer? Tem sido reformada, a igreja ainda continua sendo reformada. Ela foi reformada, mas a igreja continua sendo reformada. Ela continua, o processo do Senhor com a igreja continua. A igreja precisa continuar caminhando. Nós precisamos continuar crescendo. Mas precisamos ter uma consciência que precisamos permitir a reforma de Deus em nossas vidas. Há um pastor que diz a seguinte frase, preste atenção nisso, por favor. Vivemos numa era pragmática, impaciente com a verdade e preocupado com os resultados práticos. Tudo hoje é resultado. Não há tolerância por aquele que valorizam a verdade acima dos resultados. Nossa era anseia por resultados e está disposta a crer que é impossível fazer figos nascerem de espinhos.
que é possível fazer figos nascerem de espinhos, desde que se acredite que são figos. Estamos tão preocupados com resultados que acreditamos que figos podem nascer de espinhos, desde que eles digam que são espinhos, que são figos. Se eles disserem, está ótimo, eles são figos. No reino não é assim. No reino não é assim. Porque um fruto se conhece pelo sabor que ele tem. Não é pela aparência que ela tem. É pelo sabor. Eu fui com a Débora anteontem, em Sorocaba. E na rua tinha um muro. E esse muro tinha uma árvore pendurada. Essa árvore que prende muros. Que prende na parede. Como é que chama? Trepadeira, né? E tinha um negócio tipo figo, pendurado, vários. Tinha cara de figo, tinha cor de figo, tinha tudo de figo, e depois eu fui ver que a figueira é diferente. Mas não era figo. Não é você dizer que é você ser. Não é nós dizermos que somos. Porque às vezes nós estamos nascendo de espinheiros. Estamos nascendo de espinheiros, mas estou falando, eu sou figo, hein? Eu sou crente, hein? Mas não nasceu da água e do Espírito. Você está compreendendo isso, igreja? Só para ser aceito, só para não gerar cobrança, só para alguém não ficar falando. Se não nascer da água e do Espírito, não é cristão. Se não aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e esse aceitar gerar transformação, não é cristão. Tem cara de cristão, tem cheiro de cristão, anda como cristão, põe brilho debaixo do sovaco, vem de vez em quando à igreja, está tudo certo, mas não é figo, nascido em espinheiro. Precisamos de reforma. Precisamos de reforma em nossas vidas. Precisamos reavaliar, precisamos olhar para nós mesmos, precisamos obedecer, precisamos entender que não é pelo número do crescimento, mas é pela transformação que o Espírito causa em nossas vidas. Para a igreja de 2025 ser uma igreja celebrante, muito melhor que 2024, precisa-se nascer da água e do Espírito. Precisa ser reformada pela presença do Espírito Santo. Enquanto nós, por muitas vezes, estamos em casa, de braços cruzados, esperando a próxima celebração, tem pessoas que estão buscando ao Senhor, como o versículo diz, busque enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, deixe o ímpio seus caminhos, deixe o injusto seus pensamentos, e volte-se, converta-se ao Senhor. Amém, igreja? Converta-se ao Senhor. Não é converta-se à amiga, converta-se ao amigo, converta-se ao pastor, converta-se ao líder do PG, converta-se à irmã, o irmão, a ciclano, beltrano. Não, converta-se ao Senhor, porque é dele que gera vida. Enquanto nossos olhos forem humanos, não conseguiremos ver o transcendental. Mas quando nossos olhos forem espiritual, o transcendental vai gerar em nossas vidas continuamente. Vai ser gerado continuamente em nossas vidas. Eu gostaria que, antes de encerrar, que eu já encerrei, que você perguntasse no seu coração, da onde você é nascido? Da onde somos nascidos? Será que um dia você tomou a decisão no seu coração de entrar numa igreja e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Porque o seu amigo estava? Porque senão seu pai e sua mãe colocou uma arma na sua cabeça.
Ou porque o pastor pegou você pelo braço e falou assim: ei, meu filho, não vai se batizar não? Vai morrer pagão mesmo? Tem pastores que falam assim. Vai morrer pagão? Eu tenho nessa igreja crianças que querem se batizar. E eu perguntei para os pais: vocês forçaram eles? Não, pastor. Quer? Porque quer. Peguei a criança: você não vai se batizar, filha. Por que você vai se batizar? Você é muito nova. Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu quero me batizar. É uma consciência gerada da forma correta. Tudo que é gerado de forma correta, um organismo vivo gerado de forma correta, ela cresce. Quando não, não dá êxito. Nós precisamos ter essa consciência. Não, porque o meu amigo, porque o pastor é meu amigo e eu fui lá e me batizei lá. Porque eu comecei a frequentar lá, porque ele precisava de um apoio. Aí eu gosto quando a minha mãe, quando a minha avó, que já é falecida, falou com meu pai. Meu pai começou a assumir uma igreja, a primeira e a única igreja que ele pastoreou e morreu nela. E ele assumiu a igreja, tinham 9 membros na igreja. Dos 9 membros, pessoas, umas 10 lagartixas no teto. E uns 10 ratos que atravessavam a rua. E ele foi lá na minha avó. Ô mãe, como é que você está? Está tudo bem? Ô meu filho, está tudo bem. Deixa eu te pedir um favor. Minha avó era membro de uma igreja grande, que tinha recurso financeiro. Minha avó aposentada falou assim: mãe, deixa eu pedir um favor. Você não pode dar o seu dízimo lá na igreja que eu sou pastor? Porque pelo menos eu sei que uma vez por mês vai entrar 100 e poucos reais do seu dízimo. E eu posso até fazer conta contando com esse valor, porque eu sei que a senhora é fiel. A minha avó, uma mulher extremamente idosa, olhou para ele e falou assim: Deus que te chamou, Ele que te sustente. Eu vou dar o dízimo na minha igreja, é onde eu me alimento, é onde eu estou. Era uma senhora que chegava na igreja, a segunda fileira do banco, assim, na ponta, no corredor, era dela. Ai, quem sentasse no lugar dela. Que ela entrar e falar assim: você pode levantar? Esse lugar é meu. Eu vou a quem falou que esse lugar é seu. É meu. Eu estou aqui há 30 anos. E sentava ali, no mesmo lugar, que hoje roubaram o lugar da irmã Cidinha. Precisa ter o lugar dela ali. Já que o João não senta mais ali, mas ela precisa sentar no lugar dela. Como na terceira fileira, a irmã Marlene. Quem sentar aí, a senhora tira. É igual que sentar ali. Fala, vaza. Aquele que nos chamou é fiel, irmão. É a santa convicção. Ele foi para casa com vergonha. Mas de nada, nunca tivemos falta. De nada. Tudo foi suprido por aquele que chamou o meu pai. Porque na época não tinha chamado. Nem a minha mãe. Mas chamou ele. E ele, com a consciência daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, daquilo que Deus o ordenou fazer, largou tudo e foi servir a Cristo. Ele reformou o seu coração. Errou em milhões de coisas, mas reformou o seu coração. Meu pai vendia panela na rua. Vendia modinha. Falar modinha. Vinha aqui para cobertores paraibano, né? Paraíba. Comprava, enchia o Fusca e levava para vender no Rio. Tinha calhamaços de bloquinhos de pagamento. Você comprava, ele passava na sua casa todo sábado e você dava 10 reais, dava 5 reais. Ele ia para um lado de moto e eu de garele para o outro. Bati atrás dos 2 carros, ele me tomou a garele. De repente ele pega tudo aquilo ali, rasga, joga fora e fala: Deus não me chamou para ser vendedor, me chamou para ser pastor. Eu falei: agora enlouqueceu de vez. Minha mãe brigou horrores com ele. Custava você cobrar pelo menos para entrar um dinheiro? Coração reformado entende que esse Deus é um Deus que gera em nós transformação, mas que por muito mais
Ele faz o seu querer, o seu mover, o seu agir em nossas vidas. Eu quero convidar você a ter um coração desse, irmão. A confiar que o amanhã pertence a Ele, não pertence a você. A confiar que Ele é o Deus que já está lá. Você não chegou, mas Ele já está lá. Eu não cheguei em casa, mas Ele já está lá. Eu não cheguei na minha cesta, mas Ele já está lá. Ele já está provendo, fazendo, movendo, guardando, agindo, operando, para que eu viva uma cesta. Isso é um coração reformado. Não sei como vai ser, mas Deus está lá. O meu papel é obediência, colocar meu coração diante de Deus e esperar que Ele sabe o que vai fazer. Gera medo, gera frustração, gera ansiedade. Meu Deus, toma Rivotril, toma não sei o quê. O que vai acontecer amanhã? O meu amanhã está nas mãos de Deus. E saber que o que eu faço, não faço para agradar ninguém. Fazemos o que fazemos, porque Ele nos convidou a fazer. Assim como Ele convidou você. Ele te convidou para quê? Para que foi o chamado de Deus? Não sabe ainda? Não se encontrou? Ore ao Senhor. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Mas não fica... pastor, porque Deus me chamou para poder vir aqui na igreja às 3 da manhã orar. Vem comigo. Não, Deus te chamou ou me chamou? Deus me chamou para toda sexta-feira vir aqui e limpar a igreja e deixar arrumar para o final de semana. O Senhor vem comigo? Deus te chamou. Vem você, te dou uma chave. Maior prazer. Deus me chamou para... Legal, faça. Porque aquele que te chamou, Ele é fiel para te capacitar, para te sustentar e para fazer você crescer cada dia mais. Vamos ficar de pé? A igreja precisa ser reformada. Não um templo que precisa terminar, que nós não conseguimos terminar o que começamos ainda. Nós estamos numa série de mensagem que diz simplesmente igreja. A primeira mensagem, a pastora pregou sobre isso. Nós precisamos. E o Alexandre é independente da Débora. A Débora é independente do Alexandre. Vocês podem acreditar nisso, irmãos. Fazemos tudo juntos, caminhamos juntos, rimos juntos, fazemos tudo juntos, amamos estar juntos, dormirmos juntos, roncamos no ouvido um do outro. É maravilhoso isso. Mas na hora dela buscar, ela busca o Senhor porque Deus tem um plano com ela. E Deus tem um plano comigo. Podemos até orar juntos, mas a busca é pessoal, assim como a salvação. Então, Débora, cuide da sua salvação, porque eu vou cuidar da minha, para que nós nos encontremos nos céus. É necessário, irmãos, você entender isso. É necessário, querido, você ter essa sã consciência, essa compreensão de Deus na tua vida e no teu coração. Para que Deus está te chamando? Para dançar? Lindo. Mas eu preciso ter essa consciência. Esse é o meu chamado. Sabe o que eu fico enlouquecido? Que as pessoas colocam o seu chamado em xeque constantemente, Bruno. Constantemente. A coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Vou deixar de fazer. Vou deixar de dar aula para as crianças. Deus te chamou para aquilo ali. As crianças precisam. Precisa todo domingo e quase as mesmas pessoas dar aula para as crianças. Por quê? Porque não tem. Não tem. E os pais que têm filho não querem, porque acham que é um depósito. Vai, filho, vai. Ufa. Não é assim, filho. Você vai lá atrás, Deus vai falar contigo, papai vai orar contigo. Deus, tira toda a burrice, dá inteligência para essa criança, para compreender os planos de Deus na sua vida, meu filho. Vai. Todo espírito de bagunça, de forfé, vai, meu filho. Mas os pais estão mais preocupados com o quê? As tias vão tomar conta. Agora é a hora das tias sofrer.
a visão está errada. Você não pode largar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu não posso largar aquilo que Deus colocou na minha mão. Quantas vezes eu já cheguei para Débora e falei assim, Débora, eu acho que eu não tenho chamado para esse negócio não. Nossa, porque eu não estou aguentando mais. Quantas vezes? Pergunta para ela. Quantas vezes nós já conversamos, nós já questionamos, nós já discutimos, eu já briguei com Deus. Eu falei, Deus, eu acho que eu não tenho chamado para esse negócio. E de repente o telefone toca, pastor, obrigado. Aquela mensagem de domingo. Eu achei que eu não preguei nada com nada, que eu não falei nada com nada. Eu entrei na Bíblia e saí da Bíblia 20 vezes, a pessoa fala, aquela mensagem falou comigo, mas foi maravilhoso, mas eu não consigo mais. Você não pode largar aquilo que Deus colocou na sua mão. É chamado ou não é? Ele confiou isso a você ou não confiou? Pastor, mas sabe o que é? O meu chamado é cantar no louvor, mas o senhor não abre brecha. Está fechado. O senhor só põe os seus pupilos para cantar. É só você preparar um playback, pedir para o instrumental tocar e você canta todo domingo na hora do ofertório. Todo domingo antes da mensagem. Toda Santa Ceia. Por que você quer cantar um louvor? Porque você não quer fazer ministério. Você quer aparecer. Faz diferente, irmão. Pastor, eu posso fazer um especial domingo? Pode ser? Pode, irmão. Canta aí, cara. A noite da primavera me surpreende. Eu liguei para o Dieguinho e falei, Dieguinho, o que é aquele garoto tocando violão e não está nem hoje? Cadê ele? Está lá atrás. O moleque toca e canta. O Dieguinho falou assim, eu nem ensinei direito para ele. Só estou pegando dinheiro do Rogério. Só estou mordendo dinheiro dele. Mas eu nem comecei a ensinar para ele. Falou isso não, viu, Rogério? Falou isso não. Mas tocando, cantando, e duas menininhas do lado. Eu falei, Débora, o louvor da igreja está chegando aí, ó. A Marina, isso aí. A Bia. Mateus já fala, pô, Diego, foi bom, mas dá uma aposentada ali. Você não pode jogar fora aquilo que Deus te chamou. Só porque a igreja não abriu espaço para você. A igreja precisa ser reformada. E a reforma começa nos nossos corações. Feche seus olhos. Pai, obrigado, porque há 507 anos atrás, um homem decidiu fazer diferente. E com ele, tantos outros, na Suíça, na Alemanha, na Europa inteira, se levantaram para poder fazer a reforma da igreja. No século XX, se levantaram para fazer as solas. E isso chega até nós hoje com um desafio de caminhar e viver o melhor do Senhor. Nós, como igreja de Cristo Jesus, não podemos parar, não podemos permitir que o cansaço, que as novidades, que a moda possa roubar-nos, venha sabotar-nos do Senhor. Mas nós queremos viver para o Senhor todos os dias e entendermos que os seus planos são extremamente especiais em nossas vidas. Pai querido, queremos pedir, ó Pai, que a Tua glória repouse sobre nós. E o desafio de vida seja agradar a Cristo e não aos homens. Nós te agradecemos por tudo. Oramos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Dá um abraço em 10 irmãos aí, irmãos. Em nome de Jesus.